Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre umas ideias bem legais de um livro, As Estruturas Clínicas e a Criança, da Yolanda Mourão Meira. Isso, é uma coletânea de artigos, né? Bem interessante para situar a criança dentro da psicanálise. Exato. E o nosso papo aqui vai ser tentar entender melhor como a psicanálise olha para os sintomas das crianças. Certo. Tipo, ir além daquela coisa de, é só mau comportamento, sabe? Sim, sair do superficial. E conectar mais com a dinâmica da família, com a própria formação da criança, a estrutura psíquica. Vamos tentar desembrulhar isso. Perfeito. E eu acho que o ponto de partida fundamental é esse, né? A psicanálise não vai olhar para a criança como se fosse um adulto em miniatura. Nem só como um objeto da ciência, assim, mas como um sujeito. Um sujeito do inconsciente. Essa é a visão que Freud inaugurou. Isso. E que Lacan aprofundou, vendo a criança já inserida na linguagem, marcada por uma falta constitutiva. Entendi. E na prática, como isso começa? Geralmente, quem traz a criança para análise são os pais, certo? Com alguma queixa. Exatamente. Chegam preocupados, a criança é muito tímida ou muito agitada, não vai bem na escola. O sintoma, então, de cara, parece incomodar mais os pais. Muitas vezes sim. Mas o fascinante para a psicanálise é que o sintoma não é só um defeito para a gente eliminar. Ah, tá. Desde Freud, a gente entende o sintoma como, digamos, uma solução de compromisso. É um substituto para uma satisfação que foi recalcada, sabe? Uma formação de compromisso. Então tem algo escondido ali. Isso, ele carrega uma verdade do sujeito, quase como um enigma a ser decifrado. Às vezes é até uma proteção. Proteção? Como assim? Uma fobia, por exemplo, pode estar ali para defender a criança de uma angústia muito maior, como a angústia de castração. Ou, sei lá, uma enurese. Pode ser um jeito de expressar uma raiva que não sai em palavras. É um pedido de socorro cifrado. Entendi. Não é só para consertar, é para escutar o que aquilo diz. Exatamente. E aí fica bem interessante. Como que a família entra nessa história? O livro fala bastante disso, né? Baseado em Lacan. Fala sim. Lacan aponta, duas guias principais para a gente pensar essa ligação. Quais seriam? Bom, uma delas é que o sintoma da criança pode estar ali representando a verdade do casal dos pais, respondendo ao que não vai bem, ao que é sintomático na própria estrutura da família. A criança meio que atua o problema familiar. De certo modo, sim. E a outra via é a criança funcionar como um objeto no fantasma da mãe. Fantasma da mãe, como assim? É como se a criança viesse para tampar uma falta na mãe, para completar algo que a mãe sente que falta nela. Tem aquele exemplo no livro, né? Do André. A mãe se achava feia. Isso. E via no filho bonito a completude dela. Aí quando ele começou a ter uns trejeitos que ela via como femininos, ela entrou em pânico. Porque ameaçava o lugar que ele ocupava para ela. Exatamente. Ameaçava essa função de tampão da falta materna. Isso mostra como a criança pode ficar presa no fantasma materno. E para entender essas diferenças, entra a ideia de estrutura. Isso. A psicanálise freudiana já rompe com aquela visão só do desenvolvimento por fases, cronológica. O foco é na estrutura. E como essa estrutura se forma. Basicamente na relação com o que a gente chama de grande outro, que no começo é a mãe ou quem cuida, né? Representa a linguagem, a lei, a cultura. Um ponto crucial é quando a criança percebe que esse outro também tem falhas. Não é completo. É a tal da castração simbólica. Que não é literal, claro. É sobre a falta. Exato. É perceber que ninguém tem tudo, que o outro também é faltante. E a forma como cada sujeito vai lidar com essa descoberta da falta. Se vai recalcar, negar ou rejeitar. É isso que vai definir estrutura predominante. Neurose, perversão ou psicose. Isso se consolida mais tarde, mas já dá sinais na infância. Certo. Neurose seria o recalque, a simbolização dessa falta. Isso. A psicose seria a rejeição, a Verwerfung, e a perversão, o desmentido, a Verleugnung. Entendi. E o diagnóstico, nesse contexto da psicanálise, qual a importância dele? Não é para rotular, imagino. De jeito nenhum. Freud já dizia da importância desde o começo. Não é para encaixar numa caixinha, mas para guiar o tratamento. As entrevistas preliminares são cruciais para isso. Para entender a estrutura, então. Para entender a estrutura, a posição do sujeito diante da falta e do desejo do outro. Aquela pergunta que ecoa: chevoar,
O que queres de mim? O diagnóstico não se baseia só no sintoma aparente. Mas em como o fantasma se articula com o sintoma. Exatamente. E aí entra a importância da retificação subjetiva que Lacan falava. Que é... Ajudar o sujeito a se implicar naquilo de que ele se queixa, a perceber sua parte naquilo que o faz sofrer. O caso Dora de Freud é um exemplo clássico disso. Assim. E a direção do tratamento vai depender dessa estrutura. Com certeza. A forma de conduzir uma análise como estrutura neurótica é diferente de uma psicótica, por exemplo. Então, resumindo um pouco, aquele sintoma que chega lá no começo, trazido pelos pais, é só a pontinha do iceberg. Por baixo tem toda uma história, a dinâmica da família, o jeito único daquela criança lidar com a falta que é de todo mundo. Exatamente essa ideia. É uma mensagem complexa, muito ligada à história dela, à família e a essa posição singular dela diante da falta que marca a gente como ser falante. Uma mensagem a ser decifrada. Isso. E aí fica uma reflexão, né? Se o sintoma da criança pode estar tão amarrado na verdade dos pais ou nessa função de tampar a falta da mãe... Que espaço sobra para a criança ser ela mesma? Pois é. Que espaço sobra para a singularidade dela emergir? E como que a escuta do analista pode abrir esse espaço? Para ela construir a própria resposta, né? O próprio jeito de lidar com a falta. Exato, construir o próprio fantasma, para além do fantasma dos pais. Isso coloca uma questão ética bem importante sobre a nossa responsabilidade ao escutar uma criança.